Bom, o vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos que eu faço em dia pós-futebol. E eu sempre digo, o esporte sempre ensina várias e várias coisas e eu acredito que o jeito como uma pessoa pratica esporte diz muito sobre como ela é na vida dela, né? Tá, por que eu tô falando disso aqui? Porque, cara, hoje realmente foi um dia interessante, né? Com relação a jogar uma bolinha, né? E, e é muito louco que realmente o futebol, ele, pra mim, eu tenho essa sensação de moleque, criança e por aí vai. Então é meio que um lance que é muito importante pra mim. Pessoalmente, porque eu me encontro com aquele moleque, né? Aquela ideia de molecote mesmo, assim, né? Visão de, né? A memória, né, de jogar bola criança e por aí vai, e poder estar fazendo isso adulto é muito bom pra mim. Principalmente agora, então, que eu tô passando por um momento que eu tô realmente me dedicando a cuidar da minha própria saúde. Então tá ficando diferente. Tá vindo os resultados, eu tô melhorando, né, melhorando pouquinho a pouquinho, mas eu sei que tô melhorando, sabe? Antes eu jogava só um tempo, hoje já tô conseguindo jogar 4 tempos, né, seguido, só tomando uma aguinha, descansando, rápido ali, já recuperando, né, mas antes eu realmente estava completamente fora de forma e com um pouco aí a gente vai voltando à forma, vai ficando legal de jogar. E o vídeo de hoje, o que eu queria falar com vocês é a diferença entre ser o cara legal e ser o cara bom. É sobre isso. Por quê? Porque o cara é muito diferente. Porque o cara que ele é legal, ele geralmente é a tendência, né, daquela pessoa, você deve conhecer alguém que é assim, que geralmente é uma pessoa que ela é morna, né? Ela não toma posição, não toma atitude. Geralmente o cara legal, ele tem uma tendência, inclusive, a terceirizar a responsabilidade, né? Por que eu falo sobre futebol? Porque ali no momento que, né, hoje aconteceu várias e várias dessas situações, né? Que é aquele negócio, né? A gente que joga principalmente na defesa ali, você tem certos fundamentos dentro da defesa que você tem que fazer para que a defesa fique sólida, né? Por exemplo, desses fundamentos é você escolher uma pessoa e marcar essa pessoa. Tudo bem? Existe troca de posição, existe certas situações que tem que acontecer essa troca. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas várias e várias vezes aconteceu de alguns dos meus colegas ali, eles estavam próximo de quem deveriam marcar naquele momento, e eu estou falando próximo mesmo, próximo. E muitas das vezes eles simplesmente abandonavam aquela posição porque eles acreditavam que deveria ter outra pessoa marcando ali no lugar deles. E isso é muito nítido e claro, assim, às vezes como eu falo aquele negócio para vocês, né, o futebol, o esporte, eu tendo a ter essa sensação de que o esporte ele mostra muito como é que você é na sua vida, né? Então esses caras que de certa forma eu observando, e eles têm essa meio que medo de marcar, medo de errar, medo de, né, de tomar a posição ali, né, naquela situação ali, então acaba tentando terceirizar, e aí quando acontece uma situação de perigo de gol, erro e por aí vai, acaba terceirizando a culpa. Nunca é a culpa desses caras. E o que tem em comum com essas pessoas? Eles são legais. São pessoas legais. São pessoas que são, quando você vai conversar fora do campo, extra-campo, são pessoas legais. Você não sente um posicionamento sobre as coisas, você não sente. São pessoas que estão sempre com a sensação de que não quer se indispor em certas situações, né? Assim, nesse sentido, eu entendo que o indispor vai no sentido de não pegar a responsabilidade, né? Aquele bom e velho
tem medo de errar, não sei o que acontece com essa turma. Eu acho que é isso, tem medo de errar e aí fica apavorado, né? Nossa. Então se apavora e acaba tentando terceirizar, porque daí já não é mais minha responsabilidade. Isso é muito diferente do cara que é bom. O cara bom, o bom homem, né? O bom homem, ele geralmente ele vai gerar essa indisposição, ele vai gerar esse contraste, né? Por onde passa um bom homem, o bom homem ele tende a liderar. E geralmente um bom homem ele lidera pelo exemplo no sentido de que ele vai lá, ele se posiciona, ele toma a frente, ele inspira pela vontade, inspira talvez pelo coração, né? O bom homem tem essa característica. E geralmente, e uma coisa interessante para você, um teste aí para você saber se você é um bom homem ou se você é simplesmente um cara legal, uma coisa para você saber é simplesmente se você não tem pessoas que não gostam de você, tem grande chance de você ser uma pessoa legal, simplesmente legal, que é diferente de ser um bom homem. Se você geralmente se comporta de uma forma a se posicionar, né, defender os seus valores, defender os seus princípios, aquilo que você acredita, né, com lealdade, com coração, com gana, né, com essa coisa, com esse sentimento, só sentimentos bons, né, nesse sentido que eu estou querendo dizer. Você tem grandes chances de, além de chamar muita atenção de pessoas que às vezes têm um certo caráter duvidoso, você tem grandes chances de agariar pessoas que não gostam de você ao longo da sua trajetória. E isso é bom, isso é ótimo, né? Quando eu percebo que a pessoa não gosta de mim, e assim eu me considero um cara bom, um bom homem, eu realmente me considero, eu já fui o cara legal, eu já fui morno, eu já fui essa pessoa que não entrava em conflito, não gerava indisposição para simplesmente aceitar qualquer coisa que me fosse jogada, sabe? Meio que eu aceitava demais essas coisas assim, é assim mesmo, e por aí vai. E aí, então eu entendi, né, quando as coisas começaram a dar muito errado, eu comecei a fazer todo aquele processo de revisão de vida e por aí vai. Inclusive, esse vídeo aqui é uma provocação para que você que está me ouvindo aí, para que você vá nesse sentido, nessa direção, na direção de se tornar um bom homem. Entendeu? Um bom homem. Pensa assim, né, o negócio da a Bíblia, né, lá os ensinamentos fala que a mornidão, né, ser morno é algo errado, né? Não é com essas palavras assim, mas realmente Deus não quer que nós sejamos pessoas mornas, né? Deus quer que a gente tome posição, Deus quer que a gente lidere as nossas vidas, né? Cative quem está em volta de nós, né? E é muito louco que, cara, hoje realmente foi nós passamos por um processo, né? Cara, vou contar umas coisas. Isso voltando pro futebol, né? Agora, o fato de eu estar passando por um certo momento bacana na minha vida, de poder observar as coisas com mais clareza, mais conhecimento, né, consciência, mais conhecimento, eu tá com essa certa capacidade, né? Eu desenvolvo uma coisa que eu desenvolvi, as duras penas, cara. Eu não era assim, gente. Vocês, eu vou sempre contar pra vocês o quanto, não é que eu era ruim, mas eu era morno, é nesse sentido da mornidão mesmo, do cara legal. Então, beira a tolice, algo sonso, insosso. Eu era dessa forma, né? Não me posicionava, não buscava, não defendia minhas próprias posições, aquilo que eu acreditava, né? Porque para não indispor com as pessoas, não gerar esse conflito, era sempre, né? Que tal o seu cara legal? Eu tinha esse tipo de atitude. E aí, né, repito, deu as coisas erradas e aí eu fui para um outro lado, e o outro lado é você ir no sentido, a caminho de se tornar um bom homem.
E um bom homem, esse é o verdadeiro papel dele na sociedade. É o papel de liderar, governar sua própria vida, liderar quem está próximo de você e cativar, né? E de certa forma, não diria que ser o exemplo, né? Eu acho que ser o exemplo é uma palavra muito, sei lá, talvez um tanto quanto egocêntrica demais, mas eu digo assim, que servir de certa inspiração, né? Então, o próprio fato da tentativa da mudança, da transformação, ela já por si só já serve de inspiração. É isso, entendeu? Você mostrar ali que sua jornada, o negócio está claro, você entendeu o jogo, ou no mínimo está tentando de fato entender o jogo, né? Você está se dedicando a isso. Então esse processo inspira, essa demonstração de movimento acaba cativando quem está em torno de você. Nesse processo de que no meu caso, e essa aqui é algo que eu gostaria muito de incentivar você aí do outro lado a ir para esse caminho também. Não é um caminho da redenção, eu não estou buscando a redenção aqui quando eu gravo vídeos, eu falo, né, as coisas que aconteceram, as coisas, né? Não, eu acho que na verdade eu tenho certeza que o caminho é outro, é um caminho o qual eu quero. Cara, eu sempre falo isso brincando, mas é brincando mesmo, assim, que é uma forma de talvez eu te chamar a atenção através da brincadeira, entendeu? Eu chamar essa intenção. Quando eu falo assim, cara, eu quero que você olhe aí do outro lado aí e fale assim, pô, se esse idiota consegue, eu também consigo. É pra tentar tornar mais leve isso daqui, entendeu? É pra tentar tornar mais, mais bacana, entendeu? Mais próximo, mais que você se identifique com isso, entendeu? É pra isso que eu tô fazendo esse negócio aqui. Entendeu? É meio que eu vou lá, saboreio a vida, né? Dou aquela boa mordida no bolão da vida, sabe? Pensa aquele bolo de festa de prefeitura, eu enxergo assim a vida, né? Mas é só pra você, entendeu? É só pra você, aquele bolo gigantesco, isso é a vida. Não tem outras pessoas ali, né, batalhando pela sua própria vida. Não, você imagina aquele bolão, a imagem daquele bolão, e você vai dando mordidas, né? Você não vai avacalhando, você não vai pegar um tapaué igual o povão faz lá nos Maranhão da vida. Vai lá, faz aquela... Pô, você vê na internet essas cenas aí maravilhosas. Não é sobre isso, é sobre você, realmente você... vai lá, dá uma mordidona assim nela, e aí você vem aqui, né? Você digere, você entende e você mostra, entendeu? É sobre isso aqui que eu tô tentando falar para vocês. Então é isso. Então, se eu pudesse resumir todo esse vídeo aqui em algo, eu quero que você saia daqui e se veja assim, cara. Se em algum momento você se entendeu como uma pessoa legal. Aqui eu nem falei sobre você se entender uma pessoa ruim, uma pessoa... de verdade, eu acho que quem me assiste aqui são pessoas legais. São pessoas que não tem outro motivo, né? Não vai ter aqui um sem vergonha me assistindo, porque meu conteúdo não fala nada sobre sem vergonhice, né? Sobre desvio de caráter. Não é sobre isso. Eu realmente acredito que você que me assiste aí do outro lado, você tá partindo de ser de uma pessoa que é legal, uma pessoa que vivia em um mundo, vivia em uma realidade o qual você, de certa forma, você não tinha tanta consciência, você não tinha um objetivo claro, algo assim, aquele negócio para que você pudesse lutar, se motivar e né, um significado. Eu sinto que você que me assiste aí do outro lado tem grande chance de ser isso, uma pessoa legal que ainda não entendeu o significado. E sendo assim, é uma pessoa que está indo no caminho de se transformar e se tornar o bom. Nesse sentido aqui que eu tô falando. Seja você, menina, né? As meninas,
os caras aí, os guri, né? Isso aqui é um vídeo que também serve para qualquer pessoa, né? Que vá nesse sentido de ser bom, de ser um bom ser, né? É nesse sentido, né? De liderar, governar, inspirar, é nesse sentido aqui. Então, se eu pudesse resumir, seria tudo isso, né? Então, vamos se dizer, essa fluidez partindo de um lado legal para algo bom, né? Um bom ser. Certo? É isso que eu gostaria que você entendesse dessa provocação que eu fiz aqui hoje. Certo? Dito isso aqui, se você chegou até aqui, não me conhece ainda, eu sou o Preto, o Alto, proclamado, declarado, generalista, tudo isso aqui é o canal que a ideia é exatamente essa, né? Conforme eu venho avançando sobre a vida, sobre as coisas que eu tenho feito aqui, eu venho aqui e mostro para vocês tudo que eu tenho feito, acertado, pensado, errado, tudo que eu tenho observado. E eu tento tirar alguma lição, algo que possa ser pertinente para a minha vida e para a sua, sendo assim, né? Porque eu estou documentando aqui conforme eu avanço na minha jornada. Dito isso aqui, se você gosta de conversas assim, conversas que muitas das vezes começam de um jeito, nós não sabemos como é que vai terminar. Eu peço para você que você se inscreva aqui nesse canal para que assim você possa estar fazendo parte dessa comunidade, a tal comunidade que eu gosto de chamar de otimistas inconformados, e assim você fazendo parte disso, você vai me ajudar, colaborar para que por onde nós passamos, né, por onde a gente for passar, a gente possa deixar nossa pegada, né? Deixar o nosso rastro, certo? E que esse rastro inspire outras pessoas a se tornarem melhores, bons. É isso, certo? Então, de verdade aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Eu espero ter sido uma boa companhia por esses minutos e eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau!